A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo David Oliveira e nesse vídeo eu quero te ajudar a como dar uma saudação na igreja no livro de 2 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 9. Esse texto é muito citado pelos irmãos na igreja, então decidi gravar esse vídeo para te ajudar como dar uma saudação na igreja, tá certo? Se você ficou interessado nesse tema, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza, se você aplicar tudo que aprender aqui, com certeza você vai dar uma saudação maravilhosa. Então já se inscreva no canal, não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também de dar o seu gostei para que a gente venha ajudar mais pessoas, tá certo? Então vamos aprender a palavra de Deus, tá certo? Então o texto escolhido, como você viu, é 2 Coríntios capítulo 12 e o versículo 9, que diz assim: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Tá certo? Como vocês já sabem que sempre falo do contexto, então veja que antes do versículo 9 tem o versículo 1 ao 8. Então eu preciso entender do que está falando esse texto. Então, aqui, para a gente ganhar tempo, o contexto fala que o apóstolo Paulo, ele vai falar de um homem que, na verdade, é ele mesmo, que foi levado até o terceiro céu, que é conhecido como paraíso, ou seja, até a presença de Deus. Eu coloquei aqui que quantos céus existem, Eu coloquei que o primeiro céu é os das nuvens, O segundo, estrelas ou espaço. E o terceiro é o céu espiritual, que é conhecido como paraíso ou a presença de Deus. Então vamos prosseguir, porque essas informações já estão no início do capítulo 12. E ele prossegue: esse homem, Paulo, ouviu palavras indizíveis, Ou seja, inefáveis, como outras traduções diz, que não era permitido falar aos homens, porque provavelmente foi segredos divinos, tá certo? Terceiro, Paulo fala que não se vangloriava com as suas visões, mas falaria, na verdade, a verdade, que a glória fosse de Deus e não dele, Versículos 5 e 6. 4. Prova disso é que Paulo guardou essa experiência por 14 anos, até revelar aos santos no momento certo. 5. Para Paulo não se orgulhar, foi-lhe dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o atormentar, ou esbofetear, como algumas traduções diz. Então eu coloquei aqui o que seria o espinho na carne. Uma coisa que eu quero dizer para os irmãos é que essa informação não é concreta. Qualquer comentário ou dicionário que você for para essa expressão não é nada concreto, mas sim suposições. E uma das suposições que é mais aceita é que pode ter sido uma enfermidade física que o apóstolo Paulo tinha como deficiência visual. Então, mais ou menos que todas as vezes que ele tentava reproduzir o que viu ou ouviu, ele passava por essa situação, ou seja, era um sofrimento doloroso, era algo que de fato estava literalmente na sua carne, ou seja, no seu corpo físico, como uma enfermidade. Então, 6. Paulo ora 3 vezes, mas não teve sua oração atendida para aquele sofrimento parar. Então, perceba que eu falei de todo o contexto que o versículo 9 está nos ensinando. Então, esse momento é onde é que você vai falar para a igreja. Então, se você não sabe como dar uma saudação, lembre-se que aqui na descrição tem um vídeo muito explicativo como dar uma saudação na igreja. Então, quando você terminou de falar o contexto para a igreja, lembrando que isso é rápido e objetivo, agora você vai aplicar na vida da igreja. Então, veja que eu coloquei na primeira aplicação é que o sofrimento do apóstolo Paulo levou ele o quê? A oração. Então, muitas das vezes, Deus permite certas coisas em nossa vida para estreitarmos um relacionamento mais profundo com Ele.
Então, muitas vezes, o sofrimento faz parte do nosso crescimento com Deus. E você pode falar isso para a igreja, que muitas vezes o sofrimento é para nos levar a termos uma vida de oração, e o apóstolo Paulo entendeu isso. Segundo, a graça de Deus nos capacita a enfrentar vitoriosamente o sofrimento. Lembra que o apóstolo Paulo ficou orando para o sofrimento parar, mas qual foi a resposta de Deus? A graça, porque a graça ela nos capacita a ser vitorioso, né, durante ou perante o sofrimento. 3. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? Ainda no versículo 9. Então coloquei que nos momentos mais críticos da nossa vida, Deus nos encoraja com a sua graça, nos fortalecendo para suportar as provações. Então, veja que essa aplicação é geral. Toda a igreja, todo cristão, todo crente passa por isso. Então, muitas vezes, né, como a aplicação 4 fala, pedimos para que Deus venha tirar o sofrimento, né? E eu coloquei aqui que Jesus também, quando estava no Getsemane, pediu para que aquele cálice fosse passado, né? Mas Deus não atendeu a oração. O apóstolo Paulo também pediu para que Deus tirasse aquele espinho, mas Deus não atendeu. Em Cristo, né, no exemplo de Cristo, Deus não atendeu, mas enviou um anjo. No caso do apóstolo Paulo, Deus também não atendeu, mas enviou o quê? A graça. Então, a resposta de Deus para os nossos sofrimentos é o quê? A graça, porque a graça ela nos molda, né, e capacita em meio ao sofrimento. Então, lembre-se de falar isso para a igreja. E 5 é que a graça é a provisão de Deus para cada uma das nossas necessidades. Então, mesmo que a gente tenha várias experiências com o Senhor, mas também as nossas experiências têm também um peso muito grande de sofrimento, ou seja, momentos de dificuldades que nos aproximam de Deus. Então, lembre-se que todas as nossas dificuldades, todas as nossas situações que a gente passa, não é algo que a gente venha ficar desanimado, achando que Deus não está conosco. Lembre-se, quando você estiver em momento de fraqueza, em momento que você acha que Deus não está perto, ele fala, a graça já é suficiente e o poder dele aperfeiçoa na fraqueza. Então, fale essas palavras para a igreja. Eu não quero dizer totalmente essas palavras, mas eu quero dizer assim, do que você entendeu, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar por você. Não as minhas palavras, nem as suas palavras, mas as palavras que o Espírito colocar no seu coração, e eu tenho certeza que a igreja vai receber as palavras do Senhor Jesus. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero ter te ajudado. Se você também gostou ou quer ver outro vídeo a respeito de algum tema ou de algum texto, deixa aqui nos comentários e não deixe de compartilhar esse vídeo para alguns amigos, né, ou seus amigos que precisa também de ajuda. Lembre-se, né, a sua graça já é suficiente. Amém? Um forte abraço e até o próximo vídeo.